Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou dar prosseguimento àquele vídeo sobre a descoberta do Rio Amazonas, a expedição do Orellana. Já teve a primeira parte, que já está postado, que foi uma cronologia da expedição, do início até o fim. E aí eu fiquei em débito com vocês de fazer um vídeo sobre o caráter, a origem desses homens que vieram para cá, não é? Os conquistadores, e também sobre os dois personagens principais, que é o Francisco de Orellana e o Frei Gaspar de Carvajal. Então vamos lá, de onde vêm esses conquistadores? Não só o Orellana, mas os outros, né? Conquistadores espanhóis. Sim, vieram da Espanha, mas que região? Vieram de uma região específica, né? Eles vieram da região que hoje se chama Extremadura. Extremadura hoje é uma comunidade autônoma da Espanha, isso desde 1983. É uma região sudoeste da Espanha, faz fronteira com Portugal, uma das regiões mais pobres da Espanha. E esse fato de ser uma região pobre é resultado de toda essa história conturbada que a região tem. Então vamos falar um pouco da história da Extremadura. Extremadura, os primeiros registros de presença humana datam de 700 mil anos, portanto ainda na pré-história. Com o domínio, no período que antecedeu, no pré-período romano, antes da invasão romana, a região era ocupada por muitos povos, entre os quais pode citar os celtas e os lusitanos, que são nossos ancestrais portugueses também. Entre os lusitanos, teve um homem que se destacou muito, que se tornou um grande herói, né? Herói nacional de Portugal e também herói na Espanha, que é Viriato, que durante 2 décadas conseguiu atrapalhar, impedir o avanço de Roma. Bem, no final ele foi vencido, os romanos conquistaram toda a península e transformaram essa região, que hoje é a Extremadura, no centro administrativo da província, né? da província lusitana. No ano 25 a.C., os romanos constroem a cidade de Emérita Augusta. Emérita Augusta vem a ser a cidade de Mérida hoje. Mérida é, na verdade, corruptela de Emérita. Emérita Augusta, obviamente, em homenagem ao imperador Augusto. Essa cidade, Emérita Augusta, chegou a ser a 9ª cidade mais rica do Império Romano e a 9ª mais importante também, tanto em população quanto em riqueza que produzia, especialmente mineração. No século III, começa a invasão bárbara, que obviamente acaba o domínio romano da Península Ibérica e da Extremadura também. Então vem vários povos bárbaros, com destaque para os suevos, que ficam mais ao sul da Península Ibérica, os alanos e vândalos, que descem mais ao sul. Isso no século III. Então, a partir do século III, a região é dominada pelos povos germânicos. Em 711, começa a invasão muçulmana, né? Os muçulmanos vão ficar muitos séculos nessa região. Em 1248, os reinos de Leão e Castilha retomam essa região, a Extremadura, para os cristãos. E é aí então que a região passa a ser chamada de Extremadura. E passa a ter esse nome por quê? Porque justamente era o extremo, era a região limite entre os reinos cristãos mais ao norte e as terras dominadas pelos muçulmanos ao sul, Al-Andalus, né? Fazendo um parênteses aqui, é interessante entender a origem do nome, né, da palavra Andaluz, que até hoje não se tem certeza. Tem muitas teorias. Pode ser de origem germânica, poderia vir de Land, luz,
os sem terra, poderia vir de Landlauts, lotes de terra, porque tem uma teoria que diz que esses povos que chegaram no sul, esses povos germânicos que chegaram no sul, eles chegaram mais tarde que os outros, então tiveram que fazer algum tipo de gestão administrativa para dividir as terras em lotes. Então, eles seriam donos de lotes. Então, Landlauts. Então, essas duas palavras seriam a explicação germânica da origem al-Andalus. Outra explicação é de uma língua que era falada no Maghreb, no norte da África, que era a língua Tamazight. Nessa língua tinha uma expressão, a seguinte expressão: Tomort u Andalus, que quer dizer terra dos vândalos, porque justamente em 711, quando os muçulmanos chegam na Península Ibérica, quais eram os povos que dominavam aquela região? Eram os vândalos, né? Então, é uma possibilidade. Outra explicação é o próprio árabe, porque em textos antigos encontra-se a tradução da expressão grega Ilha de Atlântida como Yazidra al-Andalus, Ilha do Atlântico. Então, não se tem certeza, mas é interessante. Interessante também falar que o nome Al-Andalus deu origem à Andalucia, né? A atual Andalucia, e que é o primeiro nome da nossa região, da Amazônia. O primeiro nome oficial que existe da Amazônia é Nueva Andalucia. Só essas conexões e coincidências da história. Bem, então, a Extremadura, ela é também considerada a região dos conquistadores. E já vamos daqui a pouco nos perguntar isso. Por que essa região se tornou a Extremadura a região dos conquistadores? Obviamente, então vamos lá. Pessoas que vieram conquistar a América e que saíram da Andalucia. Hernán Cortés, conquistador, um grande conquistador, né? O conquistador do México. Francisco Pizarro, conquistador do Peru. Balboa, conquistador do Panamá. O nosso próprio Francisco de Orellana, que descobriu a Amazonas. Ñuflo de Chaves, que conquistou Paraguai e Bolívia. Pedro de Valdívia, que conquistou o Chile. Inclusive, o primeiro nome do Chile foi Nueva Extremadura. E muitos outros, desde a Flórida até o sul da América do Sul, todos os países foram conquistados por homens que vieram da Extremadura. Isso é uma coincidência incrível, né? Mas tem uma explicação. Então, uma explicação é essa, é o caráter dessa gente que historicamente viveu de guerra, eram homens rudes, brutos, violentos, audazes, intrépidos, e eles eram regidos pelo código medieval da cavalaria. E para o código de cavalaria, o que importa? Só tem uma coisa que importa, é a honra, não é? A honra vem acima de tudo. E como se conquista a honra? Por meio dos feitos militares. Só se conquista a honra na guerra, não é? Em batalha. E outra coisa que era muito importante para esses homens é que eles eram ambiciosos, eles queriam riqueza. Então eram homens movidos só por duas coisas: buscar honra e buscar riqueza. Então, a descoberta da América coincidia perfeitamente com o desejo desses homens. Era um atrativo muito forte. E tinha um outro efeito, que era o efeito de a força que expulsava esses homens dessa região, que é o que eu já vou falar agora, né? Porque a Extremadura se tornou o berço dos conquistadores, por causa justamente primeiro, essa origem histórica da região, deu esse caráter nesses homens, mas aí a gente tem que ver agora a questão a força que expulsava esses homens. Como eu disse, Extremadura é porque é o extremo, eram homens que viviam no extremo, homens que viviam na luta. A vida cotidiana dessas populações era lutar. E os homens, especialmente, serviam todos eles aos reinos cristãos na luta de reconquista contra os mouros. Quando termina essa luta, em
1492, com a conquista do último reino sarraceno, que é o reino Naziri de Granada, não tem mais função. Esses homens ficam sem função, se tornam ociosos. E a região, a Extremadura, se torna extremamente pobre. Um outro fator, o primeiro grande conquistador das Américas foi o Hernán Cortés, que era de Trujillo, cidade da Extremadura. Quando ele volta de lá com os relatos de sucesso e de riqueza, e para organizar as próximas expedições, eles vão batendo de porta em porta. Todos se voluntariam, todos querem ir, todos eram amigos, todos eram conhecidos, eram parentes. Por exemplo, o Francisco de Orellana era primo do Francisco Pizarro. Então, é natural que essas pessoas que se conheciam, né, chamassem uns aos outros e formassem grandes grupos que saíam nessas expedições. Além disso, então, como eu disse, tem a pobreza. Então, eles não tinham mais razão nenhuma para ficar naquela terra, que era uma terra pobre, né, sem perspectiva nenhuma. Então, por isso que a Extremadura, essa é uma característica da Extremadura no século XVI, ela se torna uma zona de emissão, de emigração. As populações saem da Extremadura em massa para colonizar a América. Então, são esses homens brutos, violentos, que vêm para cá. Então, isso explica, talvez, a extrema violência que foi aplicada na conquista das Américas, das Índias, e a extrema violência que se usou contra as populações, né? O de las Casas, o Bartolomeu de las Casas, relata detalhadamente os castigos, os sofrimentos que eram infligidos aos índios. Outra explicação dessa violência contra os indígenas pode ser o costume que se criou, né? A humanidade sempre foi violenta, sempre. Até hoje somos violentos e cruéis, né? Basta ver os acontecimentos recentes do século XX, Segunda Guerra Mundial, guerra no Camboja, enfim, não falta exemplos na história de crueldade e de genocídio. Mas é interessante que durante toda a Idade Média, a guerra de genocídio, que era comum também no Império Romano, ela desaparece entre os católicos, não entre os cristãos, porque os católicos continuam massacrando cristãos dissidentes, como os cátaros, por exemplo, né? Eles matam por guerra de genocídio, matam todos, homens, mulheres, crianças. Mas entre católicos, a guerra de genocídio tinha se tornado inaceitável, mas não entre católicos e outros povos, de outras fés, né? Então, nessa época, você tem, no século XV, o Mediterrâneo dividido. A parte oriental dele ocupada por sociedades muçulmanas e a parte ocidental ocupada por sociedades cristãs. Então, essa guerra é constante. Os muçulmanos também são muito cruéis contra os cristãos. As guerras as cruzadas também ocorre muito genocídio. Um fator interessante, pouco antes das conquistas marítimas, é o que ocorre em Ceuta, 1415, quando os portugueses invadem Ceuta. É a primeira grande conquista dos europeus na costa africana, né? Na costa da África, no norte da África, território muçulmano, né? O coração tem território muçulmano, e os portugueses massacram toda a população. Quem não foge, mulheres, crianças, todos são chacinados. Massacre terrível. Segundo os relatos, o sangue, era tanto sangue nas ruas de Ceuta que batia na canela dos soldados portugueses. Então, me parece que... E outra coisa, quando os portugueses, no final do século XV, dobram o Cabo da Boa Esperança e começam a subir a costa do Índico, a costa africana do Índico, depois passam pelo Mar Vermelho, eles entram no Mar Vermelho, passam a Península Arábica, entram no Golfo Pérsico, depois vão seguindo até chegar na costa do Malabar, né? Então, nesse trajeto todo, onde os portugueses encontram populações
muçulmanas, quando eles podem, eles invadem e massacram, matam todo mundo. Então, ele tinha esse hábito, né? Essa luta contra os muçulmanos criou o hábito, o gosto pelo massacre, me parece, que tinha sido um pouco perdido, talvez, na guerra entre católicos na Idade Média. Que a guerra sempre continuou existindo, mas não essa guerra genocida. E então isso me parece que foi transferido para cá, para o Novo Mundo, e houve então esse genocídio terrível. O que mais que é importante falar? Eu acho que é isso. Assim, sobre os nossos dois personagens, o Orellana e o Carvajal. Então, o Francisco de Orellana, como disse, era extremenho, da cidade de Trujillo. Nasceu em 1511, veio para as Índias ou as Américas com 16 anos, em 1527, para lutar nas guerras de conquista no Panamá. Com 16 anos já era um soldado. Seguiu depois para o Peru, foi encontrar os primos deles, os Pizarro, né? O Francisco Pizarro e os outros que estavam lá, o Gonçalo e outros, e ajudou a terminar a conquista. Nesse momento, o Pizarro já havia dominado o Império Inca, mas havia alguns focos de resistência. Então, o Francisco de Orellana se une nessas batalhas, inclusive reconquista a cidade de Guayaquil, no Equador, não é? E refunda a cidade, se torna vice-governador de Guayaquil e se torna um homem rico, não é? Quando ele vem fazer a expedição para descobrir o Amazonas, o rio Amazonas, ele já era um homem rico. Ele, em 42, termina a expedição, volta para a Espanha, recebe a carta do rei, se torna governador da Nova Andalucia, que é o primeiro nome oficial da Amazônia, volta em 1545, em dezembro de 1545, volta para tomar as terras da Amazônia em nome do rei da Espanha, não encontra o canal, né? E depois de vários meses, ele fica procurando de dezembro de 45 até novembro de 46, não encontra, pega uma febre e morre. Os sobreviventes voltam para o norte, chegam até a Isla Margarita, a esposa do Pizarro, Dona Inês de Ayala, sobrevive, casa com um dos expedicionários e passa o resto da vida nas Américas, né? O Frei Gaspar de Carvajal também é de Trujillo, portanto é extremenho. Então, de toda essa gente de Trujillo é curioso, né? Tantos grandes nomes da história vindo sempre do mesmo lugar, uma cidadezinha, um povoado na Espanha. Então o Frei Gaspar de Carvajal primeiro foi para o Peru. Ele era um frade, né, da ordem dos São Domingos, e jovem também foi para o Peru, era amigo, como era da mesma cidade, era amigo dos Pizarro, se tornou muito amigo do irmão do Francisco Pizarro, Gonçalo Pizarro. Quando soube que o Gonçalo Pizarro ia fazer a expedição, quis participar, se juntou. Nessa época ele estava em Cusco, saiu de Cusco, foi para Quito e de Quito saiu na expedição e escreveu o relato que temos hoje. Quando terminou a expedição, no dia 11, quer dizer, quando eles chegaram em Cuba, na ilha de Cubagua, que era Nova Cádiz, na Venezuela, na costa da Venezuela, em 11 de setembro de 11 de setembro de 1542, ele volta para o continente, volta para o Peru e vai para Cusco. Em Cusco, ele desenvolve uma importante carreira eclesiástica, ocupa elevados cargos e se torna um homem respeitado, né? Quando ele falece, aos 80 anos, em 1584, no velório dele, o funeral dele é atendido por todas as autoridades reais que existem na província, no Peru, né? Autoridades militares, eclesiásticas, políticas, todos vão ao funeral do Frei Gaspar de Carvajal, o que prova a importância que ele tinha alcançado, o renome e a honra e a posição importante que ele havia alcançado. Bem, eu acho que é isso. No próximo vídeo, então, eu faço uma resenha do relato do Frei Gaspar de Carvajal. Muito obrigado.